Esse quadro é uma comparação de traduções bíblicas, assim como esse vídeo aqui, há outros, a rinha de Bíblia, qual é a melhor tradução que você encontra nesse canal. A ideia não é a melhor tradução que existe sobre todas as outras, como se você tivesse que comprar uma Bíblia e ficar com ela para sempre. Não. A ideia é mostrar que para diferentes passagens, diferentes traduções às vezes fazem o melhor trabalho. E mais do que isso, nos moldes do que o professor Luiz Saião fazia com a gente na aula de hebraico, tentar mostrar o que está por trás do pensamento do tradutor, para saber o que ele imaginou para traduzir da forma como ele traduziu, para fazer o melhor trabalho possível de tradução. Mostrando que as Bíblias que a gente tem em português, além de confiáveis, são fruto de um exercício árduo de intelectualidade e avaliação de opções de tradução. Eu tenho que fazer isso mencionando a minha gratidão ao professor Luiz Saião pela sua amizade e também pelas aulas que ele me deu quando eu estava lá atrás no seminário. O professor Luiz Saião passou por um AVC recentemente, foi para UTI, posteriormente passou por uma cirurgia cardíaca e no momento em que a gente grava esse vídeo, ele está de alta, ele se recupera e se recupera bem. Ainda carece das nossas orações, mas é um motivo de grande alegria vê-lo recuperado. Então, esse vídeo, num certo sentido, é uma espécie de homenagem àquele que foi o meu professor de hebraico no seminário e que fazia esse exercício que eu trouxe aqui para o canal e que se tornou um quadro desse canal com o nome carinhoso Rinha de Bíblia. Qual é o nome de Deus? Como que a gente traduz esse negócio, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei, eu sou aquilo que é, eu sou aquilo que eu serei? E aí, como que a gente lida com Êxodo 3:14? A gente vai fazer isso, mas não sem antes eu me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você está conosco há bastante tempo, eu ainda recomendo, passe aqui na descrição, você tem um roteiro de estudos bíblicos e teológicos para te ajudar a saber exatamente a sequência de livros que você tem que ler para aprender teologia do zero. Se você quer preparar um estudo bíblico, a gente também tem um link aqui embaixo na descrição para que você conheça o curso. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Dito isso, fica ligado, porque tem também o Evangelho Sem Chatice, a gente vai ter mais novidades nos próximos dias sobre o Evangelho Sem Chatice, tá bom? Agora vamos direto ao texto, a gente vai falar um pouquinho do hebraico e vamos falar sobre essa apresentação de Deus a Moisés. Moisés pergunta, mas Deus, qual que é o seu nome para que eu diga aos meus compatriotas? E então Deus responde num tom um tanto enigmático, eu sou o que sou, diga a eles que eu sou. Em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. Será? Aí é que está o problema. Ehyeh. Que verbo é esse? É o verbo hayah. Se você tem um pouquinho de conhecimento do hebraico e do texto bíblico, com certeza você já passou por esse verbo no começo do texto bíblico. Nefesh hayah. Ser vivente. Ou alma vivente, algo do gênero. Qual que é a ideia? É o verbo ser. É o verbo ser, por isso eu sou. Mas tem um problema. No hebraico bíblico, a gente não tem tempos verbais da mesma maneira que nós temos na língua portuguesa. Os verbos, eles se apresentam de outras maneiras, entre elas como ações concluídas e ações em desenvolvimento, ações terminadas e ações em aberto, perfeito e imperfeito, se você quiser. E aqui nós temos uma ação em aberto, em desenvolvimento, em hebraico, iktol.
uma ação em desenvolvimento, em aberto, um verbo sendo desenvolvido. E quando isso aparece no texto hebraico, pode ser traduzido de diferentes maneiras. Às vezes é traduzido no futuro, às vezes é traduzido no passado. Porque é uma ação que está em desenvolvimento, que ela ainda não é concluída, e então, às vezes, eu farei algo amanhã. Não concluiu ainda, eu farei amanhã. Em outras oportunidades, eu fazia aquilo enquanto caminhava na semana passada em direção a tal lugar. Agora no passado, mas também com uma percepção de continuidade, como no nosso pretérito imperfeito em língua portuguesa. E na maioria das ocorrências desse tipo de verbo no texto hebraico, como que a gente faz para saber se a gente traduz no passado, num presente contínuo, no gerúndio, ou quem sabe no futuro? Como que a gente faz isso? O contexto da passagem geralmente informa. Mesmo que a morfologia do verbo seja a mesma, ele se apresente visualmente com a mesma terminação, com as mesmas características ali, pô, tá igualzinho, como que eu sei se é no passado, se é no futuro? O contexto diz. Você tem um amanhã, você tem um semana passada, você tem outros elementos dentro da frase que te levam a compreender se aquilo está acontecendo naquele momento, se foi uma ação contínua no passado ou se é algo que ainda se realizará no futuro. Agora, o que a gente faz quando o verbo aparece sozinho, sem esse contexto, que é o caso de Êxodo 3,14. Quando isso acontece, o tradutor tem um enorme abacaxi para descascar. Como que a gente faz? A opção clássica é seguir como os tradutores classicamente fizeram. Quando você olha para as Bíblias protestantes em sua maioria, as Almeidas, a NTLH, a NVT, NVI 23, não sei, dá uma olhada para mim e diz nos comentários como a NVI 23 traduz essa passagem. Classicamente, as Bíblias protestantes têm optado por seguir a tradução da Septuaginta. Ego em mim. Eu sou aquilo que eu sou. Que é também o que o texto da Vulgata faz. O texto da Vulgata diz ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Qual é o problema dessa versão clássica de tradução? O problema é que em língua portuguesa, eu sou o que sou denota uma estabilidade da ação muito mais concreta e terminada do que a gramática da língua original parece sugerir com o seu incompleto, com o seu imperfeito, que indica essa ação perene, inconclusa, quiçá para fazer perceber que Deus não se encaixa em categorias gramaticais, nem a linguagem é capaz de defini-lo completamente, e a noção de tempo não o contém, e ele adquire esse caráter atemporal. Talvez muito nesse sentido. Daí a opção francesa de, em diversos contextos, tratar Deus nessa essência de quem ele é, como l'éternel, o eterno, aquele que está sendo, o eterno, aquele que continua sendo. E assim se faz o nome de Deus em muitos contextos da língua francesa, por exemplo. Isso é algo que o grego da Septuaginta, vamos nos recordar, o que é a Septuaginta? É a tradução grega do texto hebraico, que acontece ainda no mundo antigo. O grego com ego e mi, ainda que no presente do indicativo, capta
essa característica de ação contínua, porque o presente do indicativo no grego costumeiramente tem esse caráter de continuidade. Daí que algumas vezes em sala de aula eu me lembro de ouvir, de escutar, eu me recordo do professor Luiz Saião dizer: eu sou, o nome de Deus, Yahweh, tem uma característica gramatical de eu estou sendo. Eu estou sendo. É essa característica contínua do Iktol. Entretanto, eu estou sendo aquilo que eu sou, ainda soa um tanto estranho. E não é a maneira como hebraístas judeus geralmente lidam com essa passagem e com essa tradução. Se você for, por exemplo, na Torá do Robert Alter, ele não tem vergonha nenhuma de traduzir eu serei o que serei, que é também como a Bíblia das Paulinas traduz esse texto. E, de fato, as Bíblias católicas, elas trazem diversas versões de como traduzir essa passagem. No caso das Paulinas, eu serei o que serei, seguindo o que muitas vezes autores judeus sugerem para esse texto. Entretanto, existem versões católicas que seguem algo muito parecido com o que faz a Bíblia protestante. É o caso da Bíblia Pastoral e da Bíblia Sagrada da CNBB. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que sou. Mais interessantes na minha compreensão são a tradução ecumênica da Bíblia, da Loyola, e a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. A Loyola, ou a tradução ecumênica da Bíblia, melhor dizendo, a TEB, opta pela seguinte tradução: eu sou aquele que serei. Eu entendo essa tradução bastante interessante, porque mantém o caráter de continuidade da gramática do texto original, mas sem a estranheza de imaginar um Deus que ainda não é. Eu serei aquilo que serei, é como se Deus ainda não fosse. Então eu sou aquilo que eu serei. Eu sou aquilo que se observa ao longo da eternidade. Talvez numa tradução mais feliz do que eu serei aquilo que serei, que é um tanto estranha. Pelo menos aos nossos ouvidos, do ponto de vista teológico e da maneira como Deus é apresentado no restante da Bíblia. Agora, a Bíblia de Jerusalém opta por traduzir da seguinte maneira: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é nos dá essa essência e percepção de atemporalidade. Além disso, não apenas a Bíblia de Jerusalém faz essa tradução muito bem refletida, muito bem pensada, como também fornece na nota de rodapé dessa passagem as informações básicas a respeito da dificuldade de tradução, além dos motivos básicos pelos quais essa opção de tradução foi feita. Uma nota bem completinha dentro dos limites de espaço que uma Bíblia de estudo pode trazer. Mas um trabalho excepcional da Bíblia de Jerusalém nesse caso. O que faz com que eu, pessoalmente, na minha preferência pessoal, na hora de fazer um ranking, porque esse quadro, Rinha de Bíblia, é botar as Bíblias para brigarem, então no final eu sempre dou um veredito. Esse veredito é um veredito de preferência pessoal, e não de certo e de errado, vale salientar. Mas no meu ranking dessa passagem, a Bíblia de Jerusalém, ela reina em primeiro lugar, absoluta, por tentar fazer jus ao que a gramática do texto hebraico traz, explicar isso de quebra e fazê-lo de modo elegante. Eu sou aquele que é, numa espécie de linguagem solene muito propícia para essa passagem. Em primeiro lugar, eu coloco, nesse caso, a Bíblia de Jerusalém. Em segundo lugar, eu vou com a tradução ecumênica da Bíblia, que faz quase a mesma coisa. E aqui eu devo dizer,
talvez seja muito útil para você possuir na sua casa uma tradução bíblica que contenha notas explicativas, inclusive a respeito de tradução. A Bíblia de Jerusalém não faz isso o tempo todo, mas faz isso muitas vezes. Então dá uma passadinha aqui na descrição, tem o link para você adquirir a sua. Eu vou deixar o link da Bíblia de Jerusalém para você. Mas aí você vai entendendo que o nome de Deus não é Yahweh de jeito nenhum. É um nome derivado do verbo Hayah. E o tetragrama YHWH vem desse verbo Hayah. Em primeiro lugar, a Bíblia de Jerusalém. Em segundo lugar, tradução ecumênica da Bíblia da Loyola. Em terceiro lugar, eu coloco a Bíblia das Paulinas. Eu serei o que serei. É uma opção ousada, mas é uma opção que segue uma tradição interessante, uma tradição dos linguistas hebraicos modernos, como por exemplo Robert Alter. E depois das três, as opções tradicionais que seguem sim a Septuaginta e a Vulgata, entretanto sem dar conta do fato de que grego e português, ou pelo menos o grego clássico, o ático, e a língua portuguesa, carregam também as suas diferenças entre si, embora gramaticalmente a tradução eu sou o que sou também seja possível, como a gente lê, inclusive, na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, nessa passagem aqui. Então, o ranking está feito, dê uma passadinha aqui na descrição, que você encontra links para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, para o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos, para você adquirir a sua Bíblia de Jerusalém, ou quem sabe também a sua TEB, e você vai gostar bastante, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like, dá uma olhada nos links da descrição ou quem sabe assiste mais um. Eu vou ficando por aqui, feliz da vida que o Saião está recuperado e até a próxima.